mas vinham quase em fase de terminar, não, não conseguiam recuperar. Era a vida de São José em função dos doentes. Isso é uma parte sociológica, é uma parte que foi desenvolvida há um certo tempo por alguns autores, como Napoleão Monteiro, o Gomide de Santos, no Antônio do Tempo. Nós não podemos só ficar na parte muito antiga de São José, né? Vamos agora nos derivar para um pouquinho de seu progresso, de seus estudos. Vamos ver São José dos Campos do outro setor. Vamos entrar no outro túnel, um túnel alegre. Então vinham as indústrias, até Santo Eugênio, fábrica de louças. Eu trabalhei lá, em 1935, eu trabalhei lá. Eu fazia cabinho de xícara. Depois fui passar na expedição. Tinha o Pepino, José Nicodemo, o Pepino, que era o chefe da expedição. Nós fomos para lá. E lá trabalhei, cortar aqueles preguinhos que você nota na louça que tem umas coisinhas. Aquele chamava prego. Então, a gente batia com um estiletezinho, tirando aqueles pregos para limpar a louça. Depois que ela saía do forno, naqueles gasões. Eu trabalhei no forno também. Não brinca não, dei muito de duro. Eu trabalhei no forno, tirando louças quentes e levava para empalhação. Da fábrica de louça veio a tecelagem Paraíba. Começou a instalar a tecelagem. Mudou a estrada de ferro, ela começou a passar pelo banhado. Veio a tecelagem. Mas eu queria voltar um pouquinho. Eu esqueci de falar do banhado. O banhado que foi minha vida. Pecado, desculpe, banhado. Lá, a molecada descia, ia lá no lírio, e amassávamos o lírio, um lírio branco bonito, para a gente arrancar batata para jogar um no outro. A nossa alimentação, que passava o dia todo lá no banhado, então era comer pitanga, maracujá, aquele pretinho, que é doce, gostoso, banana do brejo, banana maçã. Banana do brejo quase ninguém conhece. Ela precisava ser lavada em água corrente. E como lá no banhado tinha uma fonte, a gente lavava a banana do brejo na água corrente para comer. Tinha uns olhinhos preto. Se comesse sem lavar, bem lavada, ela ficava ali como chupar abacaxi azedo. Era a banana do brejo. Pitangas, né? Moranguinho do mato, quase ninguém conhece mais, nunca mais apareceu. E nunca mais deu morango, nunca mais. Nós comíamos morango. Pegavam na rampa, naquela rampa que tem, né? Ali era todo plantado, tinha chuchu, era nativo. E eu e a vovó, nós íamos lá catar ovos, porque as galinhas botavam ali. Elas gostavam, não botavam lá na casa, porque a casa onde tem hoje aquele jambolão, tinha a Santa Casa. E logo lá começava o quintal, né? E do quintal tinha as rampas, onde nós íamos buscar ovos, catar chuchu, e vivia mais o tempo ali no banhado. E a vovó criava patos. Repara só uma coisa, ela criava patos. De certo tempo, o pato ficava grande, batia as asas e voava lá para o banhado afora. Porque lá tinha muito alimento para ele, porque o Paraíba enchia e vinha até na linha. Era enchente do Paraíba. Vinha. E quando as águas voltavam aos leitos, a gente ia lá pescar, catar mariscar. Mariscar, muita gente não conhece. Naquelas valetas a gente punha a peneira, sacudia, erguia, e ficavam os peixinhos. Ficava camarão d'água doce, que é muito gostosinho. Ele fica vermelhinho também, ele fica com raiva quando vai na panela. Camarão d'água doce, peixe traíra, bagre, tudo aquilo.
E lá de vocês olhando, lá na rua São José, na rua de trás, olhando para o banhado, do lado esquerdo onde tem a favela, ali tinha uma lagoa, era a Lagoa do Guizão. Lá tinha um jacaré, onde a gente ia brincar com o jacaré. Eu estou repetindo muita gente, porque eu gosto de frisar bem. Nós íamos mexer com o jacaré. Repara só, brincar com jacaré. Era arriscado, né? Então, eu não podia deixar de fazer referência ao meu banhado, à minha rua de trás, e a minha casa na rua São José, número 96, onde papai tinha tipografia. Papai editou 2 jornais aqui em São José. Ele era jornalista. Ele editou 2 jornais. Um foi o São Joséense, depois outro, o Movimento. Esse último jornal ele vendeu para o Silvio Guizão. Ele já não estava muito bem de saúde, faleceu com 33 anos. Ele vendeu para Silvio Guizão. E aí a minha homenagem ao meu pai. Lá então, como estava falando, começou o progresso vir em São José. Você notava as indústrias. E no grupo escolar, nós do grupo, patriótico, porque antes de entrarmos em classe, formavam-se as filas, cada um correspondente ao seu ano, e cantavam no hino nacional, o hino da bandeira, o hino do soldado, e tinha brasilidade. Nós cantávamos o hino. Quando entrávamos em classe, cantávamos o hino nacional. Né? Hoje, acho que poucos conhecem o hino. Tinha o hino à bandeira, e era essa a parte do grupo. E as indústrias, depois, como vocês todos mundo conhecem, todo mundo sabe do progresso que está São José dos Campos, né? Mas temos que, o alicerce de São José dos Campos, seus prefeitos, né? Suas autoridades e sua sociologia, sua sociedade, tinha dessas grandes indústrias. Depois a parte de escola, a parte escolar, as faculdades. Eu fiz o grupo escolar, entrei depois para a Escola de Comércio, era a Escola de Comércio Olavo Bilac. Academia de Comércio Olavo Bilac, era o nome dela, não da escola. Ali eu tirei meu diploma de contador, e depois foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas, em 1963. 63. Fiz vestibular em 64, entrei, e colei grau em 65, como economista. São José dos Campos é hoje essa beleza que todo mundo está contemplando. Esse progresso, esses josaenses que vieram de fora, essa cidade maravilhosa que inspirava poemas. O Ortino fez certa vez um poema, não me lembro bem, ele tem uma só primeira frase: Rua Vilaça cheia de graça. E era uma cidade dos poetas, dos cantores, dos rádios, dos conjuntos musicais, dos clubes. Hoje nós temos aí os clubes fabulosos, clubes de campo, né? Antigamente não sonhava falar em clube de campo. Tinha a Tecelagem Paraíba, que fez o Clube Paraíba, lá onde é o Rodozar. Lá tinha o Clube de Paraíba, onde Ícaro de Castro ele veio fazer uma exibição de salto de vara. É campeão sul-americano, campeão brasileiro. E lá, como não tinha piscina, era no Paraíba, fez-se um coxo, né? E a gente tomava, quem não sabia nadar, entrava ali no coxo, porque era de soalho, e quase a água passava, e tomava um banho ali, né? E os outros iam para o Rio Paraíba. Já tinha um clube de campo da Tecelagem Paraíba. Futebol, tinha muitos clubes. Tinha um clube que quase ninguém fez referência até agora
a esse respeito. Eu vou fazê-lo agora. Era o Esporte Clube Internacional. É lá na Tecelagem Paraíba, logo depois do viaduto, tinha um campo de futebol que eu ajudei a plantar as gramas lá, naquele campo. E foi ali o Internacional Futebol Clube do Guizão. Era um time muito bom. É bom que se veja em alguma parte histórica, a parte esportiva, aí o Zezinho Flitch, que lida bastante com a parte esportiva, verificar o Clube Internacional, onde jogava o Coelho, o Zico, meu tio, e diversos, né, jogadores. Parece-me que o Hermógenes também jogava. E era a parte esportiva. Tem a Associação Esportiva São José, o Esporte Clube, que era uma briga entre os dois, para disputa de campeonato, era uma guerra. O esporte e a associação. A parte esportiva era bastante desenvolvida, como é até agora. Surgiu o tênis clube, que muitas glórias deu para São José, com tênis, a parte de baloncesto, né? Deu campeões sul-americanos e muitos campeões o tênis clube ofereceu à sociedade joséense. Dá licença, eu vou pôr meu óculos, porque tem alguma coisa que eu deixei anotadinho para essa entrevista. Eu estava falando sobre clubes. São José, então, era a Associação Esportiva São José, o Esporte Clube São José, e o Santana, que precisa alguém falar sobre Santana. Santana deu muita glória, Santana dos Ramos, Santana do Gercindo, Santana do César. Tem alguém que fale sobre Santana, que tem muito bem Santana. E tinha, nesses clubes, faziam festas memoráveis, disputa no campo futebolístico, era uma verdadeira guerra, só vendo. Anteriormente nós tínhamos, onde é hoje o Banco América do Sul, numa loja de doméstica, o Clarkson Clube, era o clube da elite, como eu já falei. Depois veio o Tênis Clube, uma avenida que era o desdobramento da Associação Esportiva São José. O tênis nos deu muitas glórias, suas festas, o circo de touradas, o arraiá da caixa d'água, as tardes dançantes, os conjuntos, o conjunto Biriba Boys, onde eu fiz parte dos Biriba Boys. Eu sou um dos fundadores dos Biriba Boys. Nós tocávamos, eram embaixadores da nossa música, modelo para todos os conjuntos de ritmos, porque nós não tocávamos com a partitura na frente, não. Era todo de ouvido e por necessidade. Eram profissionais. O tênis, nós aprendíamos a música, gravávamos, depois executávamos, né? Tivemos grandes bailes, baile da Rosa, baile da Primavera, o Arrebenta Bexiga era um pré-carnavalesco, os biribas tocaram em todas as cidades do Brasil quase, mas o que mais impressionou foi a primeira estreia nossa fora de São José, foi em Caçapava. Lá em Caçapava nós brilhamos, porque é um conjunto com vibrafone, né? Aquelas músicas suaves, fazia bem aos ouvidos. Fazia parte do conjunto o Sérgio Vaz, que era o chefe, né? O diretor do conjunto, o Carlos Carnevale, Zé Maia, o Sebastião no pandeiro, primeiramente, o João, meu irmão, e no contrabaixo, Aurélio de Barros no violão elétrico, hoje guitarra, Walter Galvão, grande saxofonista, saudades do Walter. Eu era o crooner, falava-se crooner, mas era o cantor, hoje é solista, hoje né, faz solo. Diziam que eu tinha uma boa voz, eu não acreditava muito não. Bandas de música, esse também era uma coisa interessante em São José. Tinha a banda São Benedito,
a banda do Maestro de la Rosa, e a banda da Tecelagem, e banda de Santana, e hoje tem de João Piston, e hoje tem a banda do CTA. Olha quantas bandas tinham, tocavam nos coretos. Hoje ninguém sonha mais. Se quiser ver uma banda tocar nos coretos, vai a Caraguatatuba. Ao sábado tem a banda que fica tocando no coreto. Mas São José, o progresso, eu costumo dizer que a cidade que não tem dono progride. Presta atenção, porque se Princesa Isabel esteve nessa casa quando de passagem para São Paulo, não desmancha a casa, porque a Princesa Isabel esteve ali, ela posou ali um dia. Mas São José não respeitou, tanto que não temos tradição de construções, não temos casarões, e tínhamos bastante, tínhamos o grupo, tinha o Hotel Rio Branco, o Hotel do Viajante, né? Muita coisa. Mas o progresso entra e não, na tradição não está, acontece isso. Não, você não pode cantar São José dos Campos daquela época, mostrar um turismo. Esse é o Grupo Escolar Olímpio Catão. O que vai mostrar agora? Antes não, é todo de estátuas de mármore. Então, pelas fotografias antigas do grupo escolar, vocês podem notar a beleza que era o grupo. Seria um orgulho mostrar para o turista. Este era o Grupo Escolar Olímpio Catão. As bandas tocavam. Tinha os grandes músicos da época, como Hermínio Moreira, que era no trombone, Julião tocava a clarineta, o Galo tocava flauta, o Portalinho na bateria, André, o Egídio Pinto, hoje o maestro Egídio Pinto. Egídio Pinto tocava contrabaixo, aquele baixo tuba, aquele que tem nas bandas, o Egídio tocava aquilo. Né? No cinema tinha o Teatro São José, onde passavam grandes filmes daquela época. Nota que eu teço um pouco considerações ao moderno e caio no antigo, porque acho que é influência, dada a essa influência antiga que tem. Tinha o Teatro São José, tinha um palco de teatro, camarins, onde grandes companhias aqui estiveram, Galda Garrido, João Rios, Dercy Gonçalves, e faziam os festivais, realizações do carnaval, tirava as cadeiras, deixava as poltronas e fazia o carnaval ali. Um carnavalesco tremendo foi o Dr. Nelson Dávila. Dr. Nelson, ele fazia batalha de confete e lança-perfume. Um grande folião, Dr. Nelson. O Dr. Dória também não ficava atrás, também era respeitado. E vinha uma família de Santos, o Queca, e vinha com as filhas animar o Carnaval de São José. Era tão bom que eles deixavam o Carnaval de Santos para vir ver o Carnaval de São José, brincar no Carnaval, fazer curso. Descia a Rua 15 e subia. No meio, entre onde está o teatro, onde está hoje a fundação, tinha um coreto suspenso. E a banda tocava lá em cima, e os carros passavam embaixo. Precisava até parar para tirar as serpentinas que ficavam ali na roda. E eles vinham passar o carnaval. Eu pergunto, e o carnaval de hoje? Aonde que está? Vamos silenciar porque não tem. Né? E tinha as músicas carnavalescas, concursos de músicas, era uma animação, os rádios naquele início, começando a entrar, né? E aquele modo de festivais das músicas carnavalescas. Tem uma música que ganhou vários prêmios, que Silvio Caldas defendeu, era Loirinha. Loirinha, loirinha, dos olhos claros de cristal, desta vez, em vez da moreninha, serás a rainha do meu carnaval. Era música de carnavalesca, era uma beleza. E também tinha os grandes filmes que o Urbano Máximo trazia, dos filmes da época. O primeiro filme falado em São José, com o Al Johnson, diz isso cantando. Foi uma maravilha, todo mundo ficou admirado.
como foi a televisão que apareceu. A televisão naquela época é, para nós, para as crianças de hoje, o homem descendo a lua. Naquela época, quando nós assistimos televisão pela primeira vez, foi um deslumbramento. Agora eu faço ideia no teatro, os grandes filmes daquela época, do Carlito, Fantasma da Ópera, cowboys como Tom Mix, William Farnon, Buck Jordan, não sei se a minha pronúncia está boa, desculpe se tiver alguma coisa. Tarzan, Flash Gordon, com Buster Keaton, e os grandes filmes que passavam naquela época. Festejo do centenário de São José. Isto foi uma coisa que marcou a época. Imagine uma coisa deslumbrante, o entusiasmo, o povo às ruas, luzes, fogos, tochas. Foi a maior festa proporcionada aos joseenses no segundo centenário de São José dos Campos. Políticos. Tem que falar da política também, nível internacional. Estamos na época agora da eleição, na época internacional, é uma coisa que temos que falar. Era o Plínio Salgado, Ademar de Barros, Nadir Marcondes, Dr. Dória, João Batista Soares, Otávio Lopes, Pedro Davi, Carlinho Rossi. Esses eram os vereadores da época. Dr. Otto Mercadante, grande amigo, Jorge Vieira, professor Macedo, José Festal. O Festal, daquela época, já ele foi menino junto comigo, então ele conheceu bem. Alípio Viana, Raul Ramos de Araújo, Manuel Costa, José Alves da Silva. O deputado Benedito Matarazzo, meu colega de escola de comércio, era o espetacular Matarazinho. Arnaldo dos Santos Cerdeira, não pode esquecer. E aí, seguindo a PL1. Temos que falar também da PL1. A PL1 é um episódio à parte. Paulo Lebrão, o grande entusiasta pelo rádio, com apoio de Henrique Mudar, iniciaram o serviço de alto-falante em São José dos Campos. Antes do alto-falante, uma coisa que vocês devem achar interessante. Nós telefonávamos às 11 horas, 11 e pouco, bem tarde, um conjunto musical, violões, cavaquinho, tá? E virava a manivela de telefonista, você quer ouvir uma música? Então, ela ficava, toca então. Elas ficavam tocando. Ali tocavam as valsas, tocavam sambinha, né? E ela ficava... Aí, olha como nasceu o rádio em São José dos Campos. De tocar no fone do telefone as músicas para telefonista. Né? Então, era... Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher, e assim seguia. Era uma coisa maravilhosa. Logo mais, então, a PL1 tinha verdadeiros programas de estúdio, o Walter Valle tocava Ben Costa, o Altino Bandezan, formava o trio BAW, que um dia desses exibiu na Câmara. O Teses Gaia, Euclides Costa, do Brinquinho Brioso, Nair de Souza, Chico Medeiros, eu, o conjunto As de Ouro, que era o meu conjunto, Nina de Souza, grandes cantores, Nício Macedo, Paulo Lebrão, locutoras José Rachid, o Anísio Messi, o programa esportivo. Eu tinha meu irmão que era controle de som, Altino Bandezão, Tufi Simão, Ami Simão, Najib Simão, Antônio Melo, Machadinho, Laura de Souza e muitos outros que tomavam parte no programa da PL1. A PL1 era uma verdadeira estação de rádio. Eram alto-falantes voltados para a Rua 15. Ali, né, era a PL1, famosa PL1. Tinha até uma coisa interessante, o Pedro Garapeiro. Ele vendia garapa no mercado, a cana moída, né?
E a dita, uma mulher dele, brigou com ele. Então ela ofereceu uma música para ele. No meu colchão você não dorme mais. Aqui só foi risada lá no parque de diversão. Aqui é uma música, no meu colchão você não dorme mais, é um samba que o Chico Alves cantava, né? Em 1944, nasceu na rua 7 de Setembro a Livraria e Papelaria Portela. Encerrei as atividades em 1960, 16 anos de atividade. Era uma grande livraria, lá no número 335, 337. Né? Tinha comércio correspondente com a Argentina, tinha comércio, mandava a ordem de pagamento para Londres, para vir os livros, porque naquela época estava nascendo, vindo o CTA para cá, e não tinha quase livros, né? Tinha que mandar buscar livros estrangeiros, livros argentinos, né? Tinha que buscar. Eu vendia, tinha muitos livros daquela época, uns textos de grande importância, como de best-sellers mesmo, na livraria. Frequentava o Dr. Otto, os padres salesianos, Sérgio Millier, Malba Tarran, Meli Souza, Pierre Monben, Pietro Bordi, Gordem da Fonseca, Caio Prado Júnior e muitos outros que frequentavam a minha livraria. Frequentou também a minha livraria o Padre Rodolfo. Conheci bem o Padre Rodolfo. Ele também, minha livraria em 43, ele faleceu em 44, né? Mais ou menos isso, e ele frequentava. Os livros mais vendidos naquela época foi O Vento Levou, Pequeno Príncipe, Bom Dia Tristeza, O Muro, e também Dona Benta, Arte Culinária. Tinha Dona Benta, falando a respeito das padarias e confeitarias. Eram mais confeitarias. Tinha a confeitaria do João Franco, que era a famosa confeitaria. Tinha do Terço Rossi, pai do Robertinho Rossi, falecido agora. Do Terço Rossi, do Leopoldo Rossi, pai do Pierino. Pierino deve ser convocado para se manifestar, porque ele conhece muita coisa sobre São José. Tem a casa do Sr. João de Almeida, que vendia fogos, que saudades. Tinha todas essas coisas. Mas o progresso do São José começava. Agora já estou saindo do túnel do tempo. São José começou a progredir quando a inflação tomou conta de nós. E começaram a nascer as indústrias. O CTA veio para cá, trouxe bastante coisa. O CTA foi um marco do progresso de São José dos Campos. Aí veio a Rodosar, a Johnson, Kodak, e essa Canebo, e essas grandes indústrias que aí estão dando um progresso a São José, que é nosso orgulho e nossa gente. São José, apesar de seus 246 anos, diz Cassiano Ricardo, eu saí moço de uma cidade velha. Hoje eu volto velho para uma cidade moça. É somente um poeta que pode fazer isso. E São José dos Campos, a parte cultural, foi sempre destaque no mundo intelectual. O nosso querido Cassiano Ricardo, poeta, Dr. José Rosenberg, poeta e cientista. Temos um centro de cultura, uma academia de letras, já tivemos um museu formado pelos amigos de São José dos Campos. Nossas páginas de glória estão aí. Euclides Miragaia, da Revolução de 32, famoso MMDC, Miragaia Martins Drauzio Camargo, era a sigla da Revolução de 32. Dr. Ivan de Souza Lopes, professor Afonso César Siqueira,
Jairo César Siqueira, Hélio Pinto Ferreira, Altino Bodesan, Ademar Gomide Santos. Médicos, Dr. Gaspar Rezende, Dr. Ivan de Souza Lopes, Dr. Otávio Dernero, Dr. Valdomiro Pinheiro, Dr. Carlino Rossi, Dr. Amauri.